Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelos setores de petróleo e gás, energia elétrica e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre a incorporação, né, a aquisição da Auren em relação à AES Brasil. Então, não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. Se tiverem perguntas, mande aqui embaixo que nós respondemos para vocês. Então agora é só puxar a vinheta. Ok. Eh, Quem for mais atento vai perceber que esse relatório ele foi dividido em 2 partes. Por quê? Porque, houve o anúncio da aquisição, na parte da noite, a gente escreveu um relatório, e no dia seguinte, 9 horas da manhã, ia ter uma apresentação, com a empresa. Então, assim, muita coisa ia ser dita nesse evento, né, então eu fiz um relatório antes da abertura do mercado, tá aqui ó, Auren mais ES Brasil parte um e o outro relatório é Auren mais AES Brasil parte 2, tá. Então, esse primeiro relatório, ele teve uma característica talvez mais curto-prazista com as informações que a gente tinha até aquele momento, e o segundo relatório foi um relatório mais robusto do ponto de vista fundamentalista, porque afinal de contas, a gente não tinha todas as informações ainda, tá. E, já dando um spoiler para vocês, muito possivelmente no dia 20 ou 22, eu vou conferir com vocês, eu coloco aqui nos comentários, nós vamos ter o CFO da empresa aqui na Genial, em um podcast, tá. A confirmar a data e o horário, mas muito possivelmente nós vamos ter eles aqui, então eu já estou antecipando aí uma surpresa, só não vou me comprometer com a data ainda, mas a gente está agitando aí deles virem. Então vamos para o que interessa. Então, como eu coloquei aqui no disclaimer do primeiro documento, eh, vamos publicar um relatório com informações adicionais, etc e tal, então, assim, como eu já falei, eu não vou repetir aqui, né. Então o que que acontece? Vamos começar revisitando o que que era a tese da AES Brasil até o anúncio dessa aquisição. Ela era um case de valor/dividendo, né, por quê? Porque ela era uma geradora pura e vai continuar sendo uma geradora pura, mas ela é uma geradora pura, com contrato 90% do seu portfólio contratado até 2026, se eu não me engano, e com um endividamento baixo. Então, assim, ela virou um case de dividendo. E o que que a gente falava? Nossa, ela consegue pagar dividendo e ela consegue fazer aquisições ou entrar em novos projetos. E a gente o que que a gente não tem como saber esse tipo de coisa, afinal de contas, são eventos secretos, né, que acontecem. Mas, o que eu quero dizer aqui no final do dia é que eles pegaram todo esses recursos e deram um all-in, né, na aquisição da AES Brasil. Então, assim, qual foram os termos, né? Primeiro para a AES Brasil. A AES Brasil, a gente tem um preço-alvo de 10,77 e já adiantando parte aqui do que a gente vai discutir, é que eles estão uma das propostas, ela encaixa a um preço aí de 11 e cin de 11 e se de 11,55, né, e o nosso preço era 11,70, perdão. E isso implica num prêmio aí de 20%, esse prêmio está muito próximo ao nosso preço-alvo, então a gente acha a oferta justa. E um dos problemas aqui é que, quando se a gente olhava para o consenso do mercado, o consenso do mercado ele era mais duro com a AES Brasil, tá. Então, assim, é uma aquisição que a gente pode ser considerada até razoavelmente cara, né, não sempre que você paga caro, fica menos espaço para gerar valor ali, né. Então as ações da AES Brasil subiram aí quase 20%. Esse diferencial entre o preço de hoje e o preço da oferta está muito relacionado ao risco de eventualmente a operação não sair, e também a um custo de oportunidade, né, que o que o mercado faz é implementar, dizer: "Ah, se eu vou receber 11,55 lá na frente, qual é a Selic de hoje e quanto tempo falta para terminar esse evento", né. Então, se a conclusão esperada é para outubro de 2024, então, assim, eu vou incidir aí uma taxa de juros nessa proposta e, enfim, o preço da AES Brasil, ela não necessariamente migra para 1,55 de maneira instantânea, tá. Então, assim, o que que foi a proposta, né, como é que ela então, assim, o que eu quero dizer no final do dia é que eu achei o preço para a AES Brasil muito razoável, tá. Então, assim, quem é acionista da AES Brasil, para mim, tá saindo bem disso daí. Uma saída honrosa, né, do grupo AES Brasil do Brasil. Então, assim, como é que vai ser feita essa aquisição? Isso aqui começa o primeiro ponto de atenção aqui, né. Existem o acionista da AES Brasil, ele vai ter 3 possibilidades
de aceitar, essa proposta. Primeiro, é uma relação de troca aqui com uma série de dígitos em relação à Auren, e mais um 1,11 por ação, né, recebida, mais R$ 1 em cash. A segunda proposta é essa relação de troca aqui, 0,3811 ações da Auren, mais 5,77 por ação, né. E a terceira é 11,55 por ação, em cash, né. Essa opção envolveria apenas dinheiro, e vale mencionar que o grupo AES Brasil escolheu essa terceira opção aqui. Então o grupo AES Brasil, depois de mais de 20 anos no Brasil, se despede das nossas terras, né, já vendeu a antiga Eletropaulo, que virou Enel, vendeu ativos termoelétricos e aparentemente vende, assim, o seu último ativo e se despede do Brasil. Vá com Deus, vá pela sombra. Eh, então o que que acontece? Aqui é o primeiro ponto. Quando a gente aplica o preço de fechamento do dia 15, né, que foi o do dia em que essa oferta foi anunciada. Em relação a essa relação de troca, né, essas 3 propostas, a gente chega a preços aqui, ó, quando a gente pega a proposta 1 e a proposta 2, que envolve relação de troca, você alcança preços menos interessantes do que aqueles oferecidos em caixa, tá. Então, hoje, o que faz sentido é você como acionista da AES Brasil, aceitar a proposta 3, tá, porque ela tá te dando mais prêmio e é a sua caixa, né. Se você quiser, receber o equity, né, você acredita no projeto, você pode aceitar as relações de troca aqui, né, você vai receber algumas ações, só que aqui qual é o pulo do gato? Como essa relação de troca não alcança o preço de tela de hoje da AES Brasil, e você quer participar dessa nova empresa a ser formada, você vai ter mais participação na empresa se você vender a mercado, ou seja, essa proposta de 11,50, e comprar no mercado à vista, as ações da Áurea, que inclusive caíram aí uns 3% desde o anúncio da oferta, tá. Então, para o acionista da AES Brasil, a minha recomendação é que você venda suas ações. Caso você queira esperar lá o dia e ganhar os juros acruado, fique à vontade, mas assim, sempre corre o risco de acontecer alguma coisa, a proposta subir no telhado. Então, assim, eu deixo isso aí a gosto do freguês. Mas hoje, para o acionista da AES Brasil, vale a pena vender as ações ou a mercado ou no spot, e lá na frente, e lá na frente não, e agora comprar o preço da Auren no spot, no mercado à vista. Então, o que que acontece? Qual é o valor implícito que a Auren precisaria ter para que a oferta equivalesse a esses 11,50? A gente faz aqui um exercício, né, então a gente chega aqui a 15,16. A ação da Auren para que essa oferta valesse a pena, igualasse a oferta que está sendo feita em caixa, as ações teriam que valer pelo menos R$ 15,15, o que a gente sabe que não é o caso. Então, assim, a gente está falando aí de uma relação de um prêmio de 26% em relação ao preço de fechamento do dia 15. Então, enfim, acho que não vai rolar tão cedo e, enfim, ficamos dessa maneira aqui, tá. Eh, e aqui que que acontece? E aqui começa a migrar para o primeiro ponto de atenção. Agora vamos, já falei bastante de AES Brasil, vamos falar agora da Auren e dessa nova empresa ser formada. Aqui tem um primeiro yellow flag aqui que a gente levanta, né. Dentro da apresentação institucional que a empresa colocou, ela faz aqui de como é que ficariam os números da empresa pro forma, né, em termos de alavancagem, etcétera. Ela diz que o endividamento ia passar para R$ 17 bilhões, considerando que 70% da base vai aceitar, esse valor de em caixa. Só que aqui começa, acho que a primeira incoerência, é que hoje, com os números que a gente tem não, com a proposta que a gente tem em tela, faz sentido que mais de 70% aceite a relação de troca. Para quem não sabe, o Grupo Votorantim, que é o controlador da Auren, já tinha 4% dentro da AES Brasil, perdão, e eles vão aceitar, essa a proposta número 1, que é aquela que envolve mais equity, que envolve mais troca de ação, e eu quero dar os parabéns por demonstrar coerência, tá. Eles mostram
eles aceitam algo que não é tão vantajoso no curto prazo, mas, assim, se eles aceitam mais ações é porque eles acreditam no projeto, então, legal. Mas qual é o problema aqui? Se eles usam uma premissa que 70% da base vai aceitar, eu acho uma premissa conservadora, porque para começar a valer a pena essa proposta de 70%, o preço da ação da Aura teria que subir, subir, subir para chegar naqueles 15,15 e não é isso que está acontecendo, tá. Então eu acho que corre o risco, excluindo o Votorantim que tinha 4% da da AES Brasil, excluindo essa turma que já aceitou a primeira versão, digamos assim, todo o restante, eu acho, deve fazer o que eu falei, vender caro a ação da AES Brasil pelo preço spot ou por 11,50, para depois na outra mão comprar, um valuation implícito mais barato da Auren, né, que se eles fizerem esse cálculo de R$ 15 para alcançar, os 11,55 que eles estão oferecendo, poxa, é muito melhor você aceitar os 11,55 que está sendo pago em caixa e que o mercado já tenta precificar agora no seu home broker, para comprar a ação da Aaron que não vai estar 15, está 11 e tanto agora, tá bom? E outra coisa, esses 17 bi aqui, a gente fez um exercício já passando para o próximo documento, ele, ele está subestimado, eu acho que o endividamento vai ser maior do que isso aqui, maior do que eles esperam, porque eu acho que mais pessoas vão querer fazer essa troca de ações via caixa e não via troca de ações, tá. E o que que aconteceu aqui, tá. E aí aqui a gente começa sempre pela conclusão e quais são as características da incorporação. A empresa vai ser a terceira maior empresa privada a ser formada, uma EBITDA pro forma de 3,5 bilhões. Para 2025 a gente estima 4 bilhões fazendo nada mais nada menos do que o somatório dos EBITs das 2 empresas, e aqui a gente não está considerando nenhuma sinergia, tá, porque a gente considera a entrada de novos projetos em desenvolvimento tanto na AES Brasil quanto na Aura. Aí aqui eu falo que o portfólio ele fica 100% renovável e, enfim, com essa diversificação aqui que tá escrita. E a contratação, ela sai de 92% em 2024 para 68% em 2028. E eles anunciaram uma sinergia esperada de 1,2 bi, tá. Essa sinergia esperada é o valor trazido a valor presente de todas as economias que devem ter na empresa ao longo do tempo. Aí a gente faz um exercício que é o quê? Somando, o valor o preço de mercado de ambas as empresas, a dívida líquida pós-transação e o VPI e já descontando o VPL das sinergias. E aqui nesse exercício a gente encontra aqui um múltiplo de 8,6 considerando o EBITDA de 2025, ou seja, já considerando os projetos que vão entrar adiante. Então, o que a gente conclui aqui é o seguinte, é que a empresa ela não fica necessariamente barata, tá, mesmo já considerando as sinergias. E aqui é um ponto interessante, né, quando você soma, o valor de mercado de ambas as empresas com a dívida esperada de ambas as empresas, a gente encontra uma empresa total, considerando o valor de mercado e dívida, de 35 bi versus uma sinergia de 1,2. Então perceba, assim, que a sinergia ela é importante, mas ela não é tão expressiva em relação ao tamanho da empresa nova que se forma, tá. Esse é um dos pontos. Quando você, por exemplo, pegando o caso da 3R com a Enalta, a sinergia anunciada, ela é muito relevante em relação ao tamanho da nova empresa que se forma, tá. Então isso assim, você encontra mais upside quando você coloca isso em termos de múltiplos ou qualquer outra premissa que você precise usar. Então quando a gente faz esse mesmo exercício na nova companhia a ser formada, ela não é necessariamente uma barganha, tá. E por que que ela não é necessariamente uma barganha? Em parte disso porque, eh, enfim, teve esse prêmio pago aí pela AES Brasil, né. Então, assim, o prêmio pago pela AES Brasil, ele meio que consumiu boa parte do que a gen do que se é considerado sinergia e ganho para os novos acionistas, daqui por diante. Aí aqui eu explico da onde vem, as sinergias, né, corte de custo, crédito tributário, etcétera, e eu coloco aqui um dos pontos, venda de ativos não core, isso aqui é importante também para reduzir dívida, mas o que que acontece? Quando você consegue reduzir a dívida total, como vocês sabem, a AES Brasil ela é mais endividada do que a Auren. Então o custo da dívida dela
é mais alta do que a da Auren, assim como a dívida da S Brasil, ela é menos alongada do que a da Auren. À medida que se forma uma nova empresa, faz muito sentido que a Auren consiga negociar termos melhores, que aqueles em que a S Brasil opera hoje. Só que aí, voltando para aquele exercício da dívida que eu falei com vocês e que a maior parte da base muito possivelmente vai ter que aceitar caixa, essa é uma das provocações que eu coloco. Será que ela vai conseguir negociar a termos tão atraentes, tendo tão próximos ao que a Auren oferece hoje, tendo em vista a alavancagem da nova companhia? Então essa é uma provocação que eu coloco em relação às sinergias anunciadas, né. E aí aqui eu falo exatamente tudo isso que eu já expliquei, falei da dívida, e aqui também, o que que eu falo aqui, né, tem 2 pontos que o primeiro ponto é o seguinte: na teleconferência, o CFO comentou, da possibilidade de desalavancagem do case em 0,6 a 0,7 por ano. Então, assim, o start da empresa muito possivelmente vai começar com uma dívida aí de 5 vezes, dívida líquida EBITDA, para reduzir a uma alavancagem uma alavancagem ótima de 3 a 3,5. Isso quer dizer o quê? Que pelo menos 3 anos a empresa vai ficar arrumando casa para reduzir dívida. E se ela está arrumando casa para reduzir dívida, vai pagar dividendo? Eles disseram que vão. Só que aí eu faço a provocação: vai ser um dividendo tão expressivo quanto no passado? Eu acho que não, tá? Não existe espaço para isso, tá? Porque o foco vai ser reduzir dívida. E aqui eu coloco: olha, a gente faz um exercício somando o lucro líquido regulatório de ambas as empresas e aplicando o rendimento, a distribuição do dividendo em relação ao patamar mínimo, né, garantido por lei, que é de 25% do lucro líquido. E a gente chega a um dividend yield de 2%. Tá? É muito pouco, mas ao mesmo tempo ele é muito pouco, não é um gatilho, não é um trigger, mas ao mesmo tempo é bom ter em mente que a Auren, ela paga dividendo olhando muito mais como proxy de geração de caixa do que de lucro, tá? Porque o lucro, ele é contábil, ele não é do regime caixa, acho que não convém aqui eu dar todos os detalhes, mas assim, de maneira muito conservadora eles devem pagar esses 2% de dividendo, mas como eles vão estar desalavancando, eu acho que existe muito pouco espaço para, de uma maneira ou de outra, pagar, sei lá, 10% de dividendo. Acho que o que era antes a realidade da Auren, depois dessa empresa, ela deixa de ser um case de dividendos, tá? E aqui eu coloco isso daqui, ó. Ou seja, em nossa interpretação, a tese da empresa migra de um dividend player para um case de turnaround, de valor barra turnaround, baseado na apropriação de sinergia e desalavancagem. E por último, eu digo que, de acordo com o cronograma anunciado, o processo é esperado para ser concluído em 2024. Então, assim, vamos para as conclusões do geral aqui, né? Primeiro, a S Brasil, eu acho que ganha um prêmio para sair do Brasil, um prêmio que está acima do consenso do mercado e que está muito alinhado ao nosso preço-alvo. Então, eu não tenho do que reclamar. Afinal de contas, quando eu publiquei esse preço-alvo, eu não sabia que essa operação ia existir. Então, assim, perceba que essa oferta feita está muito aderente ao nosso preço-alvo, muito aderente ao modelo. Então, legal, segue o baile, coloque a sua viola debaixo do braço e siga em frente. Em relação à Auren, como eu comentei agora, é o seguinte: a nova empresa formada, ela é bem grande. Pagar um prêmio num ativo que é a operação, para mim, nunca foi brilhante, né. É um ativo ok e tal, mas não fizeram uma mega barganha. Então boa parte do prêmio, meio que elimina, assim, os ganhos anunciados em sinergias. Eh, e o case que antes era de dividendo, ele deixa de ser um case de dividendo. Então se você tem a Auren hoje com foco em dividendo, acabou. Eu acho que não vai existir espaço para dividendos relevantes nos próximos anos, porque eles muito claramente vão querer desalavancar essa nova estrutura e vão ter que focar em ganho de sinergia, tá? E ganho de sinergia, ele envolve um custo, assim, você tem que reduzir pessoal, pô, essa galera tem que ser indenizada. Eu tenho que trocar os ativos XPTO da AS Brasil. Isso requer uma grana também, tá? Então, assim, o processo de desalavancagem e absorção de sinergias, ele tem um custo antes de render frutos. Tá? Então, assim, e por último, a nova empresa formada, já considerando não só o prêmio pago pela S Brasil, mas como também, eh, as sinergias apropriadas, não transforma os resultados de curto prazo, pelo menos necessariamente numa barganha.
E dito isso, e por último, como eu falei, deixa de ser um case de dividendo para ser um case de geração de valor e desalavancagem. Então, tendo essas informações em mente, eu acho o seguinte, eu acho assim que a Votorantim, eles são bons executores, tá, fizeram uma operação muito interessante lá com os ativos dele pré-Auren, fizeram um bom trabalho ali na CESP, tá, os caras trabalharam muito bem, o valor da ação subiu muito depois da privatização. Eh, eu acredito que essa nova empresa a ser formada vai ser uma boa empresa, tem tudo para entregar números até melhores do que essa sinergia que vai ser anunciada, tá muito no DNA deles entregar mais do que o esperado, acho que é uma boa empresa, mas eu acho que no curto prazo eu tô falando aí, 1 ano, assim, não sei se vai enquanto não tiver novos números, novas datas assim, e tem o fator também ver para crer, eu acho que o case não vai andar, tá. Então assim, se você é um investidor de longo prazo, e você gosta de não olhar muito para o que acontece nos próximos 12 meses, eu acho que é uma boa você vender suas ações da S Brasil ou então observar essa nova empresa ser formada com bons olhos, porque eu acho que ela tem uma boa história a ser contada. Mas no curto prazo, eu acho que vai ficar meio de lado aí e por isso que a gente alterou a recomendação de compra para neutro, valendo também lembrar que, enfim, o valuation implícito da empresa, ele é um pouco abaixo do nosso preço-alvo, então a gente acabou cortando o nosso preço-alvo também. Pouco, tá, saiu de 16 para 15, mas assim, se a empresa está dizendo que é uma coisa, quem sou eu para dizer o contrário. Então esse vídeo ficou um pouco longo, né, a gente está falando de 2 empresas, de 2 eventos, mas enfim, eu espero que eu tenha coberto tudo, e coloque seus comentários aqui, se você gostou dessa operação, se você não gostou, você está na S Brasil, você está na Áurea, você está nas 2, vamos dizer, vamos compartilhar aí nossa vivência aí na nossa carteira de investimentos. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.